Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje vamos começar o programa com algumas imagens sobre aquele caso do João Neto, o advogado baiano. Foram divulgadas algumas imagens novas pela própria defesa, né, Paulo? Como se ele não tivesse tido a intenção de causar nenhuma lesão corporal nele. Vamos explicar o caso primeiro, para quem assistiu e também para quem não assistiu. Nós colocamos as imagens aqui para vocês acompanharem e nós fomos também pesquisar nas informações, nos veículos de mídia e afins, para tentar entender o que aconteceu. E ao que tudo indica, eu não tenho certeza absoluta porque nós não tivemos acesso ao inquérito, mas ao que tudo indica, eles tiveram uma discussão motivada por um motivo bobo. Parece que ele achou ruim dela estar deitada no quarto enquanto ele estava passando algum perrengue lá em casa, e aí ele ficou indignado e quis colocá-la para fora do apartamento. Então as imagens que tem, que são essas que a gente mostrou, são imagens dele arrastando ela para fora do apartamento, e imagens capturadas pelas câmeras de segurança do próprio prédio e da residência do casal. Eles viviam juntos em união estável. Ela é uma moça de 20 e poucos anos, ele tem acho que 47. 47 e ela 25. Isso. Ele é advogado, parece que foi policial, acho que foi expulso da corporação. Também vi ele falando alguma coisa sobre isso na internet, mas ele falou num tom de deboche, então não dá para levar muito a sério. O que marca muito, Paula, são declarações dele anteriores, justamente num aspecto de pensamento machista, no canal dele, que tem 2 milhões e tantos de seguidores, e ele falando que tem sim motivos para o homem agredir uma mulher, que um deles seria ele tomar um tapa da mulher. Isso, ele tem esse vídeo onde ele fala que se ele tomar um tapa na cara, ele vai revidar e vai bater muito. E o como bater na mulher? Só tem um. Tem sim, claro que tem. Claro que tem. Não tem corte não, pode deixar mesmo, tem corte não. Pode botar então o corte e fale, bota assim. É o motivo que o doutor acredita que um pode bater na mulher. Tem um motivo. Se ela lhe bater. Porque quem não quer apanhar, não bate. Se a mulher sabe que não aguenta com você, ela vai dar uma tapa na sua cara pra quê? Se ela der uma tapa na sua cara, ela tá querendo tomar outra. É um vídeo anterior às agressões. E também nós localizamos na internet relatos dela dizendo que não foi a primeira agressão, que já aconteceram várias outras agressões e que ela depende financeiramente dele, né? E aí a gente então chega nesse contexto e traz esse assunto aqui para discutir com vocês, porque a defesa dele está alegando que não houve agressão e sim as lesões que ela sofreu foram oriundas de uma queda, né? O primeiro aspecto que eu queria colocar, Paulo, é o seguinte: o pensamento dele está errado em relação a você poder revidar uma agressão da mulher. A exceção de tipificação como crime da violência que ele fala não é aplicável à legítima defesa. Porque a legítima defesa é você utilizar os meios necessários para você reprimir uma agressão atual ou iminente. Então, se você já tomou o tapa na cara, se você dá outro tapa na pessoa, você está revidando. Você não está agindo ali para impedir a agressão, ou a grave ameaça ou a violência contra você. Está entendendo? Então, o que o homem tem que fazer realmente se ele for agredido, ele sair de perto. Mas não é só o homem, não. Qualquer pessoa, quando é agredida, ela tem meios de coibir aquela agressão legítimos. Por exemplo, chamar a polícia, por exemplo, afastar a pessoa. Não é bater de volta, né? Bater de volta é quase que justiça pelas próprias mãos, né? Ao você revidar uma agressão, você está cometendo uma outra agressão. Então, a legítima defesa te permite, por exemplo, segurar a pessoa. Ele é um homem de compleição física muito maior que a dela. Então, bastaria ele segurar, né, ou se afastar para evitar qualquer tipo de agressão. Ele não precisa bater na menina. A menina é bem menor do que ele, é uma menina nova, né? A mulher por si só já é mais frágil. Então, assim, não justifica. É absolutamente inaceitável que qualquer pessoa revide uma agressão com outra agressão.
No caso de homem e mulher é pior ainda, porque o homem tem a complexão física maior e realmente ele é mais forte, a gente sabe disso, por isso que a proteção à mulher é da forma que é. E no caso dele, o primeiro vídeo que foi colocado, ela estava na porta da casa e com a mancha de sangue no chão. E aí falando que foi agredida e tal. Então ele divulgou o segundo vídeo como uma forma de desclassificar o primeiro vídeo. Só que no meu entendimento, o segundo vídeo ele prova a agressão contra a mulher. Porque o que acontece? Ela caiu, teve uma queda e abriu, tomou 3 pontos no queixo. Mas quais foram os antecedentes disso? Ele estava em flagrante crime quando ele estava empurrando ela e puxando. Você vê que há até resistência dela, porque ela está com o braço assim, quase que machuca o braço dela. E aí ele puxa, ela não aguenta segurar e ele cai por cima dela e ela bate o queixo. Só que o primeiro crime que ele cometeu é de vias de fato, que é o quê? Empurrar, rasgar a roupa, tentar colocar para fora daquele jeito que ele estava colocando, carregando ela. A diferença é que a vias de fato a pena é de 3 meses a 5 meses, mas é uma agressão contra a mulher tratada pela via Maria da Penha. Esse crime foi absorvido pelo crime de lesão corporal, que no caso de violência doméstica, a pena é de 2 a 5 anos. Aí ele está falando, mas foi uma lesão corporal involuntária. Tudo bem que quando ele começou a primeira agressão, talvez ele não quisesse causar lesão corporal. Mas ele assumiu o risco de produzir com a atitude dele. O que acontece? Quando você faz uma ação criminosa, que o resultado seria previsível, isso é chamado dolo eventual, e você não liga. Então, quando ele estava empurrando lá e deu merda, que ele caiu por cima dela e tal, ele pode até não ter querido aquele resultado específico, dá para ver isso lá. Mas, dentro da tipologia criminal e da atitude dele, ele assumiu o risco de produzir. Olha, eu vou até pedir, Davi, para colocar o vídeo de novo, o segundo vídeo, que é o que a imagem aparece um corredor, que é antes deles caírem no hall do elevador. Coloca pra gente esse, por favor. E aí, gente, observando esse segundo vídeo, a gente nota que a agressão se inicia, o que o Flávio está falando, a agressão se inicia dentro do apartamento e ela culmina na queda. E outra, a gente não sabe o que aconteceu antes dele arrastar essa moça por esse corredor. Né? Então, para ele estar naquela agressividade, já arrastando ela tentando se segurar, né? Você vê que o braço dela fica virado para trás, não sei como é que ela não quebrou esse braço. E depois eles caem lá fora, e aí que vem o primeiro vídeo que foi divulgado. Se vocês analisarem esse contexto, verifica-se que as agressões iniciaram dentro do apartamento e culminaram com a queda. O que o advogado dele está querendo crer, é que esta queda que causou essa lesão corporal teria sido involuntária. E aí eu vou deixar aqui um convite para a defesa do João Neto, caso ele queira se comunicar com a gente, gravar um vídeo, mandar para a gente divulgar, a gente divulga com o maior prazer, porque eu acho que todo mundo tem direito a se defender e apresentar suas alegações, enfim. A gente está fazendo uma análise baseada no que a gente teve acesso, né? Mas o advogado dele, ele tem argumentado isso como se fosse uma questão culposa, né? Como se a queda tivesse causado. Como se fosse um crime comum, Paulo, e não um crime de Maria da Penha. Também. O que qualifica esse crime dele é porque são agressões de pessoas dentro do ambiente familiar ou então do ambiente amoroso, que é o caso dos dois, no caso dele. Pois é, mas eles tinham união estável. Então é lesão da Maria da Penha. Aí, gente, é o seguinte, a Maria da Penha se aplica a lesões cometidas no ambiente familiar. Independente de qual seja o motivo e a origem dessas agressões, por serem os dois um casal, é Maria da Penha, é violência doméstica. Não tem que se falar que não é. Não há que se pedir que se aplique outra normativa, porque a Lei Maria da Penha é para coibir o fim, e é violência doméstica, por quê? Porque eles são um casal. E outra, foi decorrente do casal, porque se ele tivesse batido o carro e ela machucado, seria uma lesão corporal leve, talvez do mesmo jeito, mas não seria Maria da Penha, porque não tem nada, a lesão que foi causada
não tem nada a ver com o relacionamento dele. Exato. Nesse daí, eu tava tentando colocar ela pra fora da casa. Exato. E outra coisa, se, por exemplo, os dois estivessem num show, abraçados, e ele fez um movimento brusco e caiu por cima dela e ela machucou, não seria crime. Por quê? Porque foi... Não seria da Maria da Penha, né? Não seria crime. Porque se ele cai em cima dela brincando, sem nenhum tipo de culpa? nenhum tipo de agressão, né? Sem nenhum tipo de intenção, né? Ou dolo de machucar ou de arrastá-la e etc. Tudo bem, aí ele poderia usar esse argumento de que foi sem querer, eles caíram. Mas não, ele estava arrastando ela. Estava no meio de uma briga. No meio de uma briga. E aí eu fui pesquisar jurisprudência. E na hora que eu fui pesquisar jurisprudência, eu coloquei a palavra arrastar. E existem inúmeras condenações na jurisprudência brasileira de simplesmente pelo fato do homem ter arrastado a mulher. Então, a lei Maria da Penha, se você quiser se aprofundar mais, você vai pesquisar no Google, Lei Maria da Penha, e vai ler o artigo 7º, que diz: são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não vou ler todo, porque é imenso, mas vou resumir. Inciso 1º, violência física. O que é a violência física? Tapa, soco, empurrão, safanão, murro, qualquer agressão à mulher, né, fisicamente, vamos dizer assim, é considerado violência física. Inciso 2º, violência psicológica. O que é a violência psicológica? Qualquer conduta que cause dano de ordem moral àquela mulher. Se é feia, se é gorda, se é burra, se não dá conta de ganhar dinheiro, se não serve pra nada. Eu te sustento, você gasta demais, você é roda dura. Por aí vai, tá? Né? Esse tipo de agressão que a gente vê, e mesmo que isso daí seja feita de uma forma travestida de uma brincadeira, tá entendendo? Porque isso afeta a autoestima da mulher. Antes de você continuar, Paula, só explicar os estudos que tem do ciclo de violência doméstica, que tanto o autor quanto a vítima, eles vêm presos a esse ciclo. Por quê? O ciclo, geralmente, o que é? Causado por uma tensão domiciliar, o homem com a mulher. Eu não gosto que você ande de decote, eu não gosto disso, tal, que o homem manifesta sua grande insatisfação com o comportamento da mulher. A segunda já é os atos de violência, que o homem faz até como forma de diminuir a autoestima da mulher, porque é o que os autores falam. Antes da mulher aceitar um tapa do homem, ele tem que desconstituir a autoestima dela. Pois é, aí entra na violência psicológica também. Dentro da violência psicológica está essa questão da humilhação, diminuir a mulher e isolar a mulher das pessoas que são por ela queridas. Então, ele vai isolá-la da mãe, do pai, dos irmãos, das amigas. Ele começa a pôr defeito na amiga, falar que a amiga não presta, que a amiga é vagabunda, que ela não pode andar com aquela amiga porque aquela amiga é solteira. Sua amiga separou, você vai querer separar de mim também, então você não pode andar com ela porque ela agora é uma mulher separada. Esse tipo de coisa também é violência psicológica. E a fase do prazer, que é a reconciliação, Paulo. Porque quando tem a reconciliação, o agressor ele faz todas as promessas de bem-estar. A gente chama da fase da lua de mel. Que é exatamente. Essa fase da reconciliação, ela é prazerosa para os dois. E é por isso que se encerra um ciclo. Eu nunca mais vou fazer isso, não vai acontecer, isso, aquilo, outro, tal. Mas passa o tempo e a pessoa, se ela não se tratar, se ela não tiver uma intervenção, de uma análise, de reconhecer o comportamento e tal, ela volta para o ciclo. Eu costumo explicar o ciclo de violência da seguinte forma. Cria-se um ambiente de tensão, o homem começa a ficar insatisfeito por N motivos. Às vezes a insatisfação é lá no emprego dele, lá na família dele, ele reflete tudo e joga tudo no colo da mulher. Aí ele começa a ficar insatisfeito, começa a agredir verbalmente, aí ele começa a ofender, aí ela não reage, aí ele começa a dar safanão, empurrão, daí a pouco dá um soco, daí a pouco enfia a faca, daí a pouco mata. Quando não mata, ela acaba tomando uma providência e aí há uma ruptura, ainda que
temporária, e aí ele então tenta reconquistá-la. E aí ele vem, traz flores, traz chocolate, leva a passear, pede perdão. Que é a fase Que a gente prazerosa. chama de lua de mel, né? A fase da lua de mel. Aí ela perdoa, e aí ele convence ela que nunca mais vai fazer aquilo. Eu acredito que ele se convença também que ele nunca mais vai fazer aquilo. E começa tudo de novo, né? E aí eu falo isso muito para as minhas clientes, que o ciclo de violência só cessa com uma ruptura. E essa ruptura ou vai ser a morte dessa mulher, ou ela vai ter que romper esse ciclo de violência. E a gente precisa de coragem para fazer isso, porque não é fácil. Eu só queria pontuar aqui que o ciclo de violência também pode ser enxergado pelo homem e ele parar também como forma de querer melhorar mesmo. Só se acontecer um milagre, Não, eu nunca vi. não, mas, Paulo, existem... Eu sou machista, fui criado dentro dessa perspectiva do homem ser o cabeça do casal, de tal, que são violências que a gente tem plantadas na gente. Mas a gente consegue romper com isso, mas tem que romper com... Mas eu não vejo nenhum homem... Não tô falando que não pode acontecer, eu tô falando que eu nunca vi. Nunca vi contar também, nenhum homem romper o ciclo de violência por si só, por perceber que aquilo que ele faz não é legal. Nunca vi. Tem alguns Só se você já viu, porque eu nunca vi. Não. Eu sempre vejo a mulher tomar uma iniciativa que rompa aquilo, ou os fatos por si só romperem. Por exemplo, ele machuca a mulher e ela vai hospitalizada, ou ele machuca a mulher e os filhos vão contra ele. Algum fato que é abrupto, que dá aquela ruptura, onde ele se então adona de uma culpa e ele então retroage. Aí sim, mas espontaneamente da cabeça dele nunca vi. Talvez não, mas é porque a gente vai cultivando também determinados valores no dia a dia. Por exemplo, eu não aceito mais determinadas brincadeiras que amigos meus fazem de desvalorização da mulher. Tá entendendo? Porque quando eu vejo, é lógico que tem hora que eu rio, tem hora que eu vou, porque eu fui criado nisso. Mas eu combato, eu não deixo, falo que tá errado, falar que a mulher roda Tá, dura. mas isso foi simplesmente espontaneamente porque você chegou a essa conclusão ou você foi vendo coisas ao longo da vida? Não, fui que te vendo mostraram? coisas e porque eu amo você e amo minha família. Sim, mas, então não, a gente mas não vai... é só eu, Paula. Você tem suas irmãs, você tem as minhas irmãs, lógico. tem minha mãe, tem sua filha. Eu acho assim que você foi vendo ao longo da vida Isso. coisas que te motivaram a pensar de forma diversa A e gente- querer ser diferente E melhor. a gente vai vendo que a gente vai envolvendo num ciclo Pois é. de violência que é péssimo para todo Porque mundo. eu vou te falar uma coisa, posso estar sendo muito pessimista, mas eu não acredito. O homem, ele tem a natureza agressiva. Eu não imagino um homem agressor simplesmente estalar os dedos e falar, não vou ser mais. Duvido que É porque aconteça. eu estou partindo do pressuposto que todo homem é agressor. Sim. Uma parte, e a gente tem que se policiar para a gente não ir nesse ciclo também. É isso que eu estou falando, é isso que eu falo às vezes com a Marcela, nossa amiga, que trabalha com violência doméstica também. Eu falo, Marcela, para nós, eu tenho 57 anos, fui criado num colégio só de homem. Eu achava normal determinadas brincadeiras. Você chamar a mulher de burra, você chamar a mulher de Loura dura. burra. Loura burra, gente, que é coisa mais agressiva. Entendeu? Mas aí depois que a gente vai vendo, fala, pô, mas eu crio um estigma na mulher e eu repito. E eu vejo isso nesse João Neto pelo seguinte, as entrevistas dele passadas demonstravam vários preconceitos contra a mulher. E aí você vai alimentando esse preconceito em você, uma hora dá no que dá. Então eu acho que nós, homens, temos que ter um trabalho rigoroso dia a dia para a gente romper com os preconceitos. E aí não é só a mulher, não. Aí é contra preto, contra LGBT, contra isso tudo. Por quê? Porque se você vai reafirmando esses preconceitos, essas formas de pensar, você entra num ciclo de violência também. Sim. Entendeu? Porque é isso que eu estou falando, que o homem pode mudar a forma que ele encara as relações e não precisa de chegar numa fase dessa para o cara ver que ele tem atitudes que são machistas. É o que eu estou te falando, é o seguinte, eu não nasço para ter uma atitude, não levanto para ter uma atitude machista no meu dia, não. Mas eu sou levado muitas vezes, a hora que eu não me policio, eu solto uma pérola. Isso influencia na minha visão
das relações e das pessoas comigo também. Então, você reafirmou minha teoria. Não foi espontaneamente uma luz que brilhou no seu âmago que te fez. Não, Tá, mas eu você vai acho que vendo com foram seus amigos, circunstâncias, suas amigos. Você sabe? lembra a Rita Galvão, que uma vez eu fiz um comentário sobre o piscinão de Ramos e eu não vi. Peço até desculpa aqui. Mas só gente bonita e tal. Aí a Rita Galvão, que é do movimento de negros, de defesa dos negros, falando, Flávio, você está falando de determinada coisa, você está vendo que você está reafirmando o preconceito contra preto e pobre? Nossa, eu tive vontade de desaparecer. Porque nunca foi a minha intenção, mas eu repassei um comentáriozinho preconceituoso. Mas é por isso que eu falo e reafirmo que está enraizado, infelizmente. Eu desconheço ser humano, homem, que não seja agressivo. Desconheço. Ah, mas eu não sou. Ok, talvez você não seja agora. Mas pode acontecer de você ter um gatilho e se tornar. A mulher também pode se tornar agressiva, não tem problema. A diferença é a capacidade de agredir que o homem tem, que é muito maior do que a capacidade de agredir que a mulher tem. Exatamente. Você me dá um soco na cara, até no nariz é perigoso que nem sangue. Se eu te der um soco na cara no meio do nariz, vai quebrar. Pois é. Então, gente, olha aqui, a gente estava falando, fugindo do assunto, eu estava falando dos tipos de violência doméstica. Eu acho fundamental, acho que todo brasileiro devia ler o artigo 7º da Lei Maria da Penha. Acho que todos deveriam ler. Inclusive, Davi, a gente pode pôr ele num comentário, você acha que cabe? Beleza, então nós vamos colocar no comentário aí embaixo para quem quiser ler. Então, o terceiro inciso é a violência sexual. O que é a violência sexual no ambiente familiar? Qualquer ato de cunho sexual que a mulher não queira é violência. Ah, mas eles são marido e mulher. Não importa, a mulher não é obrigada a fazer o ato sexual com o homem quando ela não quiser. Inclusive, tem uns comentários aí que foram muito bons, eu não sei se está na lei, mas falando que determinadas práticas sexuais, se você forçar com a sua mulher, é violência. Se ela não quiser forçar fazer... com a mulher, não é com a sua mulher. Não, com qualquer mulher. Qualquer mulher. Mas com a sua esposa ou sua companheira, por exemplo, não existe aquela coisa de obrigação da mulher, não. Não existe isso, não. Não existe. Não quer fazer, não faça. Ah, eu quero fazer tal coisa assim, que é meu fetiche. Não, não vai fazer. Você não quer, não faça. Você não tem essa obrigação, ok? Inciso 4. Agora, isso vem de uma história no direito brasileiro que era obrigação da mulher ter relação sexual com o marido. Sim, até mas não é mais. Mas não é mais. Mas isso aí vem de uma história era motivo até para separação. Ah, minha mulher não gosta de transar comigo e tal. Hoje não. Hoje você transa com a sua mulher se ela quiser. E na hora que ela quiser. Se você fizer qualquer coisa que ela não queira e ela te informe que não quer, é violência sexual. Você pode até responder por estupro, ok? Então, não pode. Violência patrimonial. Não pode. Não, é porque a separação lá Vou chamar a Marcela por você. Não, separação lá em Montes Claros. Uma velhazinha lá, devia ter 60 anos. Por que era em Montes Claros? Só porque é minha terra? Não, porque o caso veio de lá. Né? Aí, Davi, se for muito pesado, você conta. A velhinha tá separando o velhinho. Ele 70 anos, ela 70 anos. E tinha 50 anos de casado. Aí o juiz, na época, tinha que tentar conciliar. Né? Isso é real mesmo. Eu funcionei como advogado com o cara lá. Aí o juiz falou, não, volta pra ele, só gosta dele, ele gosta da senhora e tal, volta com ele. Aí ela virou pra ele e falou, doutor, gostar dele eu gosto, ele gosta de mim também, então, mas o problema é que eu tenho que acostumar, toda noite eu tenho que receber esse cara com a rola desse tamanho. Então, vai banir a gente. Todo dia, eu falando, eu não aguento mais. Você bota um pi, tá? Por favor. Mas foi. E era obrigação. Era obrigação, mas não é mais, entendeu? Tá, gente? Hoje não é obrigação. Não existe isso mais, não. Tá? Isso aí, Flávia é uma pessoa antiga. Continuando, violência patrimonial. É a que mais me preocupa. Por quê? Porque ela é sutil.
Então, porque a violência física é escancarada, todo mundo sabe que não pode, né? A violência moral é escancarada, todo mundo sabe que não pode. Agora, a violência patrimonial, ela subjuga a mulher de uma forma que ela acaba se sentindo um lixo. O que é a violência patrimonial? É o homem evitar ou negar a ela acesso às economias do casal, né? Quem sabe um pouquinho de direito civil sabe que o casamento ou a união estável permite, né, que os bens havidos na constância da união ou do casamento são de ambos. Então, a violência patrimonial é qualquer tipo de negativa de acesso à mulher ao patrimônio, a bens ou a valores, enfim. Só complementando o que você está falando, Paulo, essa é uma agressão clássica. Agora tem agressões sutis. Que é o quê? O cara boicota a mulher profissionalmente em tudo. Também. Entendeu? Se ela tem determinado emprego, ele fala, não, larga esse emprego que você ganha mixaria. Isso aconteceu com um amigo nosso, na época da pandemia, a mixaria que a mulher dele ganhava salvou a casa dele. Né? Não vou falar mais detalhes, porque senão acabam identificando quem é. Mas, então tem determinados comentários e atitudes que o homem faz que inviabilizam a vida profissional da esposa. Isso é uma violência econômica também. Por quê? Porque vários homens utilizam o poder econômico para submeter a vontade da mulher a ele. E isso socialmente é problemático. Porque é o seguinte, a mulher para manter os filhos precisa de pensão do marido. E não se submeter a ordens dele, porque ele domina financeiramente a mulher. Não, e é pior ainda. O que acontece? O homem, enquanto ele está com aquela mulher, ele nega acesso a ela a qualquer tipo de patrimônio, ou vencimento, ou emprego, ou seja lá o que for. Aí ele separa, larga ela e não quer pagar pensão. Porque aí é um absurdo. Ela ficar à toa o dia inteiro, eu tenho que sustentar. Tem, porque você não deixou a mulher trabalhar enquanto ela podia. Né? Enquanto ela precisava estudar, ter uma carreira, aprender uma profissão, você não deixou. Aí agora você não quer pagar pensão para ela, ela vai viver como? Né? Isso não tem nada a ver com a forma de administração do casal. Porque tem casais igual nós que o dinheiro entra, os dois gastam e depois a gente vê como é que vai. Seja o que Deus quiser. Como é que a gente vai cobrir o buraco. Né? Mas eu tô ligando e nada. Agora, nós temos amigos nossos que sai, vai na padaria ali comprar o café da manhã, eles racham a conta. O que também não é um problema. Não. O que não pode é um tirar do outro aquele sustento. Outra coisa que acontece, gente, parece piada, mas não é. Homem chega em casa, a mulher comprou uma blusa. Essa blusa é muito pelada, rasga e joga fora. É violência patrimonial. Não, você tá muito saidinha, você vai ter que sair desse emprego porque você tá muito folgada, você some. Manda ela sair do emprego, entendeu? Esse tipo de coisa, a gente... não, mas ele tá fazendo isso porque ele me ama. Não ama não. Quem ama não mata, né? Eu amo minha mulher, eu tô doido pra ficar bem rico. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Se é uma escolha do casal, tudo bem, não tem problema. Agora, se a mulher quer trabalhar, quer ter um emprego, ganhar pouquinho, problema dela, ele tem que permitir, ele tem que incentivar. Ainda que não incentive, pelo menos não atrapalhe. Né? Isso era muito confundido também com o status do homem pela esposa troféu. Né? Era um pensamento de geração de que o cara que é bem sucedido ele tem que ter 3 mulheres na rua, tem que ter uma menininha de 25 anos, tem que ter tal. Hoje tá na moda Sugar Daddy, né? Eu acho. Hoje mudou, não, mas mesmo assim mudou o status. Meu status, por exemplo, desse de esposa troféu, é o quê? Eu tenho uma mulher foda que todo mundo admira. Aí eu falo assim, eu sou muito foda também porque essa mulher tá comigo porque ela quer. Aí você não depende de mim, de dinheiro, de afetivamente assim, depender, o que vai ser? Se eu morrer amanhã, você se vira, você tem profissão, você isso e tal. Então o status meu de homem, tem uma mulher foda que tá comigo porque quer. Isso tem que mudar também. Tá entendendo? Não eu tô dando em cima da novinha ali e isso me faz um cara mais bem sucedido. Não, me faz um cara bem sucedido é que eu tenho uma família estruturada, com filho, com isso. Não.
tem problema, como todo mundo, porque eu Mas sou são homem, você é valores mulher. sociais que, infelizmente, a gente não tem controle né, sobre eles. A gente tem que ter controle sobre os nossos atos. Então, se você está agindo de uma forma que, né, pelo menos assim, duvidosa, se policie e não haja. Né? Continuando, então, violência moral, que é o inciso 5, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Calúnia é quando você imputa um crime a uma pessoa sabendo que ela não o cometeu. Então, por exemplo, você vira para a mulher e fala assim, você me roubou, você pegou o dinheiro que eu tinha guardado aqui. Isso é calúnia, tá? A difamação é você falar dela para outras pessoas. E aí entra mais uma agressão de difamação aí, que às vezes o pessoal não vê. Sua mulher tá dando pro outro cara lá no motel, aí você vai, chega lá pra filmar, filma e tal, e divulga a que tem na internet. Isso é crime. Isso é uma agressão. Tá entendendo? Você pode até querer acabar o relacionamento e tal, mas outro dia eu vi um negocinho que veio, o cara colocou na faixa, na porta da casa dele. Aqui é fulano de tal, corno. Separei da fulana porque ela estava transando com o vizinho da casa tal. Aquilo ali é uma conduta agressiva contra a moral da mulher. E caracteriza de difamação e é punível. Né? A difamação está prevista no Código Penal, enfim, tem as penas direitinho. E a injúria é a ofensa, né? A ofensa verbal, aquelas que eu já mencionei, burra, retardada, feia, qualquer coisa assim, é também punível. Na forma da Lei Maria da Penha. A crítica que eu faço da Lei Maria da Penha, Paulo, o que é? Ao invés dela fazer tipos penais para cada uma dessas agressões, os tipos penais são do Código Penal. Então o que acontece? Muitas vezes o homem faz determinada conduta que não é crime contra o indivíduo, não é punível pelo Código Penal. Mas dá ensejo a aplicação da Lei Maria da Penha, e aí você tem duas coisas da Lei Maria da Penha. Primeiro é que se você faz uma agressão contra a mulher, você pode sofrer as medidas restritivas da Maria da Penha, que eu queria que você explicasse daqui a pouco. Tá. E outra coisa é o quê? Se você descumprir a Lei Maria da Penha, você incorre em crime de descumprimento das o único crime previsto expressamente na Lei Maria da Penha, que não tem previsão legal no Código Penal brasileiro, é esse crime, que chama-se crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que está previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que foi incluído em 2018. A gente tinha um problema grande antes, porque o que acontecia? Existiam as medidas protetivas, que eu vou explicar em seguida, e acho que todo mundo já tem uma noção do que é, mas não existia nada que punisse o agressor quando ele não cumpria a medida. Então, o que acontecia? O cara descumpria a medida protetiva, o juiz prendia, a gente não sabia o que a gente fazia com aquilo. Então, cada juiz aplicava a norma de uma forma, e a gente, às vezes, precisava, por exemplo, entrar com habeas corpus, não sabia o que argumentar, e hoje em dia isso pacificou porque inseriram na lei esse artigo 24A, que diz que é o seguinte: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções. Então, o que acontece hoje, que foi uma situação que resolveu o nosso problema? A mulher, seja lá qual for a circunstância, ela vai à delegacia e pede a medida protetiva alegando algum risco que ela está sofrendo. Para que a mulher receba a medida protetiva, basta ela ter medo, basta ela dizer que está correndo algum risco. Então, assim, meu companheiro, por exemplo, vamos dar um exemplo do José Neto que a gente está falando hoje. Meu companheiro me arrastou para fora de casa e me machucou e ele está preso e eu estou desesperada porque eu estou com medo dele ser solto mediante fiança, eu não sei o que eu faço, eu estou em pânico. Aí o delegado faz o quê? Pede ao juiz para conceder a ela medidas protetivas. Estou falando hipoteticamente, tá, gente? Isso não aconteceu no José Neto ainda.
Aí o juiz concede medidas que podem ser afastamento do lar, que no caso dela caberia, porque eles viviam juntos na mesma casa, ele está preso, mas ele pode querer voltar para casa, então o juiz pode determinar que ele se afaste do lar e não volte a morar lá. O juiz pode determinar que ele não se aproxime dela, que ele não entre em contato com ela por nenhum meio de comunicação, nem por pessoa interposta, que ele, enfim, pague alimentos. Aí tem uma série... A observação que eu queria fazer, que eu estava esperando você falar de pague os alimentos, que é o seguinte: para cada tipo de violência e tipo de medo da mulher, tem uma medida restritiva pertinente. Exato. Que é o que você falou: eu estou sofrendo violência econômica. Ele está me deixando, pega uma cesta básica, me dá lá num dia e quer que eu viva só com aquilo. Isso. Então o juiz pode deferir a contramedida de dar alimentos para ela, porque outra coisa que é muito comum é a agressão se dar através de medidas indiretas. Né? Eu vou tomar o filho de você, eu vou... não vou deixar você ver seus filhos, eu vou parar de pagar a escola de fulano, tal, que é comum essas agressão à mulher ser feita de forma indireta. E o homem, ele barganha também. Ele é uma espécie de chantagem, né? Ele fala, olha, se você fizer assim, eu faço assado. Então, assim, se você pedir medida protetiva, eu vou sumir com tudo que eu tenho, você não vai conseguir pedir pensão, porque eu vou sumir. Ou então ele fala assim, se você separar de mim, eu vou pegar as crianças e vou embora do país. É um tipo de situação super comum. Eu já cansei de atender mulher no escritório, desesperada, com medo do marido sumir com os filhos. Gente, não é assim também não, tá? Pode acontecer, mas não é fácil assim. Falar que não acontece é mentira, porque o cara pode pegar o menino e sequestrar, mas é crime de sequestro. Aí é crime de sequestro. Coisa desse tipo. Pode acontecer. Mas você pode ir na delegada, no juiz e tal, e falar, ó, ele ameaça... por conta disso, eu queria uma medida protetiva que impedisse ele de me agredir psicologicamente. Aí você exclui a pessoa do convívio, já melhora outra bastante. Coisa que acontece que eu acho muito interessante também, inclusive está sendo até muito discutido e acredito que vai ter um alcance maior agora com as discussões que estão ocorrendo, que é a questão do monitoramento. O agressor, dependendo das circunstâncias, o juiz bota uma tornozeleira nele e dá para a mulher agredida um aparelhinho que ele comunica se o agressor se aproximar, para ela ter a chance de tomar providências, ou evadir, ou chamar a polícia, né? Então ele fica monitorado, e não só pela polícia, como por ela também, né? E esse dispositivo é tipo um alarmezinho, assim, ele dispara se o cara se aproximar e tudo. São formas de coibir agressões e evitar maiores tragédias. Aí a grande crítica é o quê? O povo fala comigo muito. Medida protetiva não serve pra nada, que se o cara quiser ir lá e matar, ele vai e mata. Verdade. Então, assim, é o que eu falo, é uma barreira de proteção que pode romper o ciclo de violência. Não resolve em todos os casos. Mas a maioria dos casos, a pessoa é uma pessoa que está socialmente inserida. Se for uma pessoa sensata. Aí, o que eu queria colocar nesse aspecto, Paulo, é que a mulher também, a vítima, não precisa de desafiar a sorte toda vez. Não. Se você está vendo que o cara está chegando perto, está a 500 metros, se você não está numa festa, você está em algum lugar, vai embora também. Ou vai embora, não porque não é direito dela permanecer e tal. Mas eu falava, quando a gente estava na Rádio Favela, que todo mundo tem medo. Porque a polícia não está 24 horas em todos os lugares. Então, se o cara chega e te dá um tiro, você vai correr atrás do prejuízo. Tá entendendo? A justiça não vai tirar o tiro que você tomou, não vai tirar o tapa na cara que você tomou, não vai tirar nada disso. Vai te oferecer compensações e meios de que aquilo dali não se repita. Mas como toda pessoa que quer manter a integridade física, não desafia também a sorte, não. O cara tá armado, você sabe que o cara anda armado, você sabe que ele realmente você tem medo dele. Mas você vê que o cara apontou na esquina ali, sai. Não brinca com a sorte. Você pode até chamar a polícia, mas sai da frente e fala, ó, polícia, ele veio aqui me ameaçar, ele vai tomar uma prisão. Outra coisa
isso é um negócio que dá problema direto, e eu falo com as minhas clientes e oriento, mesmo assim é difícil. Quando a mulher tem medida protetiva e eles têm filhos em comum, surge uma grande dificuldade do convívio do pai com esses filhos. E todo mundo sabe que quando o convívio é saudável, as crianças sentem falta do pai, precisam dessa convivência. E aí surge um problema. Se tem medida protetiva, como que o pai vai fazer para ver as crianças? Atenção, não é problema seu. Ele que se vire. Porque a mulher fica desesperada para resolver o problema do agressor e dos filhos, mas não cabe a ela essa providência. Porque às vezes a mulher acaba infringindo as medidas protetivas, quebrando as medidas protetivas para poder acessar esse homem, para que ele tenha acesso a esses filhos. Não faça isso. Hoje em dia, a medida protetiva tem que ser recíproca. Os dois têm que cumprir. Se você não cumpre a medida protetiva que foi dada a você para te proteger, você vai perder essa medida protetiva. Inclusive, eu convidei até a Marcela para vir aqui semana que vem para a gente falar sobre essa questão da medida protetiva específica. E a gente anuncia na época. Marcela Apocalipse é maravilhosa. Então, só concluindo, a medida protetiva tem que ser cumprida por ambos, né? Se você chega na delegacia, pede uma medida protetiva porque você tem medo daquela pessoa fazer alguma coisa com você, você vai e o procura, você não tem medo dele. Se você está procurando, o juiz vai revogar as medidas protetivas. E com razão, porque se você está falando que tem medo e está procurando ele, você não tem medo. Né? E há um zelo muito grande da polícia e do Ministério Público. Aqui em Belo Horizonte a gente vê, em Minas Gerais a gente vê, porque você vê que há até viaturas da polícia, da Maria da Penha, que visita. Sim. Tanto o agressor quanto a agredida. Monitora e tal. Até porque é aquilo que eu te falei, Paulo. Às vezes o cara entra numa dessa, vê-se e reavalia a situação. O que não pode é o seguinte: minha mãe falava uma coisa, assim, vou falar, mas não estou chamando ninguém de galinha não, né? Que eu falava o seguinte: quem quer pegar galinha não fala show. Quando você começou o namoro, né, você cortejava sua esposa, cortejava sua namorada, tudo. Aí passa um tempo, você fica agressivo com ela, vira um chato de galoja e tal, e quer que a mulher volte pra você, quer que não. Então, mulher, gente, é bom trato, tá entendendo? E o que é bonito é aquilo que você falou aqui, meu amor. Vocês cuidam da gente. Vira filho, né? Depois de uma certa idade, vira filho. Não, mas que às vezes a gente fica até incomodado, mas aí depois vendo, ela cuida de mim, ela tem carinho comigo, ela preocupa comigo demais. Tudo bem que tem hora que você fala assim, nós não vamos entrar nesse assunto, porque o Flávio é muito ingrato. Não, mas não é? E a mulher evolui mais que você. Quando você está com 30 anos de casado, ela acha que é sua mãe mesmo, né? Eu não vou debater esse assunto. Olha só. Então, nós vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente saber o que vai acontecer. Peraí que eu tenho mais uma explicação. Tá bom, pode falar. Não, eu tô achando que você já está despedindo. Não, tô falando. Agora você dá essa explicação. Não, é que eu ia falar o seguinte. Por ser uma lei protetiva, a mulher não cabe juizado especial no procedimento. Tá, juizado especial que você fala da 9.099. Isso. Porque na Maria da Penha tem a previsão de juizados especiais de Maria da Penha. Beleza, não. É outra coisa. Mas o que isso daí tem sido interpretado pelos tribunais? Que não cabe determinada, por exemplo, dependendo da agressão, dependendo do dano causado à mulher, ações penais que seriam de natureza privada, ou então mediante representação da vítima, são as ações penais públicas incondicionadas. O que é? Independente da vítima perdoar ou não, vai sofrer um processo criminal. Por exemplo, lesão corporal, que é o caso do João Neto. No meu entendimento, aquilo dali vai ser ação penal incondicionada. O que ele quer colocar como não houve, como se a lesão corporal fosse, não tivesse o crime da lesão corporal, porque seria fosse uma injúria, por exemplo. fosse culposa, porque aí caberia
a retirada da queixa por parte da mulher. Então, e como sabe como é que é o ciclo, e a gente vê, e isso não é vergonha, gente. Porque se a mulher sofreu violência, é porque ela tem um relacionamento com a pessoa. Se ela tem um relacionamento com a pessoa, é porque ela gostava, gostou ou ainda gosta. Isso faz parte. Faz parte do relacionamento. A violência não faz parte do relacionamento. Mas então a gente vê. E a mulher também perdoa com bastante facilidade. Ainda bem. Porque o que acontece? Eu falo isso que é o seguinte. Graças a Deus que minha mulher não é perfeita. Porque se ela fosse perfeita, ela ia exigir de mim também que fosse. Eu acho sou. que eu sou perfeita sim. Se é pra mim, isso é. Não. mas entendeu? Então, se ela tem os defeitos dela também, que eu tenho que gostar e tal, ela também tem que gostar dos meus defeitos. Que eu sei que não são poucos também. Tá entendendo? Eu também sou chato demais e tal. Mas isso é do relacionamento. Ainda bem. Mas eu fui agraciado pela sorte de ter encontrado essa mulher que me apaixonou. Posso concluir agora? Pode. Então, pessoal, é o seguinte. Os fatos relacionados ao Zé Neto, como a gente disse, são fatos que a gente apurou na própria internet e na imprensa. Reitero o convite à defesa dele, caso queira enviar alguma nota, algum vídeo pra gente, ou comentar, enfim, estamos abertos a ouvi-los, porque eu acho que engrandece o debate também, a gente ouvir e permitir, né, o contraditório. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque ele foi preso em flagrante, está preso e a gente não sabe qual o desfecho que vai acontecer, né? Mas provavelmente vai haver aí um processo e tudo. E a gente vai comunicando para vocês as informações que a gente for obtendo. Quem tiver alguma informação extra também que a gente não esteja ciente, pode também enviar, que a gente faz a divulgação, tudo da forma mais transparente e ética possível. Eu queria dar mais uma mensagem para as mulheres, que é o seguinte. Eu falo das prerrogativas dos advogados, que uma das formas de você se proteger do abuso de autoridade é você não estar sozinho. Porque o advogado também sofre muito abuso e tal. Então, quando você tem pessoas a quem recorrer para ter um suporte imediato, você, como desempenho profissional, você se sente mais seguro. Da mesma forma, a mulher. Não é que você tem que colocar uma pessoa na sua casa, mas existem várias organizações de mulheres, né? Uma que você vai falar até o nome dela, daqui a pouco você pertence e tal, que te apoiam. E outra, são instituições que podem te ouvir e podem te orientar em como você sair desse ciclo de violência ou como você evitá-lo, tá entendendo? Há entidades que são especializadas nisso, porque isso é uma doença social que nós temos hoje de agressão às mulheres, né? Eu não sei se é porque eu tive mãe, tem duas irmãs, tem filha, tem esposa, tem cunhada, tem sogra, tem várias pessoas que são muito importantes na minha vida e que eu gosto demais delas. E que se fosse alguém que eu estivesse vendo que estaria fazendo com elas, eu ia procurar ajudar. Não é se meter na relação, não, porque às vezes o pessoal acha que é isso. Mas é você ter aonde a pessoa inclusive para poder conversar com o seu companheiro, né? Eu já vou mais longe, eu acho que pode se meter sim. Porque a família às vezes percebe as coisas muito antes. Isso é verdade. Às vezes a mulher está sendo vítima de agressão, a família já percebeu e ela não. Então eu acho que pode se meter sim. Eu acho que devia ter no grupo de mulheres, tipo o Alcoólicos Anônimos. Alguém da família ter uma organização dessa para chegar lá, abordar, conversar. O problema é que nós temos todo esse estigma de em briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher. A gente tinha esse ditado. Então, a mulher tinha que sofrer a violência calada ainda. Aos poucos mas o negócio quem agride mulher, Paulo, é homem. Então, há um movimento de conscientização das mulheres, mas não há, da mesma forma que são vítimas, lógico, mas não há, não vejo até que meu filho pensa muito mais liberal do que eu. Minha filha também não aceita determinadas coisas que na nossa geração são até comuns.
Mas devia ter um serviço que é feito hoje pela polícia, que vai lá depois para fiscalizar. Não, mas os juizados de violência doméstica têm algumas coisas muito interessantes. Tem cursos que os homens são obrigados a frequentar, tem acolhimento para a mulher, tem assistente social, tem psicólogo, tem um trabalho muito bacana. E a gente não tem notícia, porque é tudo muito e é sigiloso. Porque outro dia, não sei se era a Carmen Lúcia que estava falando, negócio da mulher, que inclusive os endereços dessas casas de acolhimento tem que ser sigilosos, porque senão o cara vai lá, acha que é a mulher dele e toma, e vai lá. É comum. Tem muitos abrigos e aqui em Belo Horizonte, inclusive, tem um consórcio que tem um abrigo muito bacana, que é totalmente sigiloso, ninguém sabe onde fica. Então o que eu queria falar para você é que você não está desamparado, você tem a justiça. Tem mulher que gosta do cara, realmente não quer separar, mas quer que o relacionamento dela mude, algumas coisas. Ela tem organizações que podem ajudar. Tem mulheres que não estão trabalhando e aí a situação financeira reflete bem na violência patrimonial e ela pode ter apoio nisso também, não é? Nós temos aqui em Belo Horizonte funciona uma ONG maravilhosa que chama Maria Filipa, que faz esse trabalho de acolhimento à mulher em situação de vulnerabilidade, seja qual for, tá? Que é incrível o trabalho dela, vocês podem pesquisar, que vocês vão achar com facilidade. Nós temos a nível nacional um sistema que chama Mapa do Acolhimento, que é o que eu faço parte, que eu acho que foi esse que você sugeriu, né? Eu tinha pensado na Maria Filipa também. Também, né? Pois é. Mas a Maria Filipa, a gente é muito amiga das pessoas que trabalham lá e tudo, e, enfim, se precisar de orientação, pode entrar em contato comigo. A maioria é advogada, não tem muitas Elas são advogadas, são tem todas advogadas, também, mas tem psicólogo, tem assistente social, e elas fazem um trabalho gratuito de apoio a essas mulheres aqui em Belo Horizonte. Não sei se atende gente de fora, posso perguntar. Tem o mapa do acolhimento, que é nacional, a mulher entra em contato com o mapa e o mapa indica a advogada que estiver mais próximo dela para fazer o atendimento dela e acompanhar. Eu sou do mapa do acolhimento, faço atendimento sempre que eles me procuram. E nós temos também as faculdades que fazem assistência jurídica, né, assistencialista. Nós temos a Defensoria Pública e temos a Delegacia da Mulher, que chama Casa da Mulher hoje, que não é nem delegacia mais o nome, que é um lugar de acolhimento mesmo. E o próprio Tribunal de Justiça tem também as psicólogos e tudo. Então você tem toda uma infraestrutura pronta para te atender, pronta para te acolher. Então, se você está passando esse tipo de situação aí, saiba que tem gente para te ajudar, né? Se eu puder ajudar de alguma forma, pode entrar em contato comigo, que se eu não puder ajudar, eu indico quem possa. Porque realmente a solidão, ela aumenta a violência. Então, as mulheres têm que se unirem. Sempre. Só a última coisa que eu queria falar, que eu esqueci, é o seguinte. No caso do João Neto, ele não está preso por causa da Lei Maria da Penha, não. Ele está pela agressão direta. Ele está preso por causa do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, capaz que ele seja solto. Porque a primeira vez que você pratica isso e vai para o tribunal, você não tem como medida protetiva a prisão. Você tem as medidas protetivas. A prisão ou é pelo descumprimento... Mas ele foi preso em flagrante. Pela agressão. Mas aí transformou o flagrante em prisão preventiva. Não sei se era o caso, mas tá entendendo? Mas se não fosse, ele seria colocado. Mas a gente não sabe se tem antecedente. Às vezes tem, às vezes o que foi divulgado foi que já existiam agressões anteriores, mas a gente não sabe se houve processo, se teve medida protetiva. Ele foi preso, mas a pena do crime que ele praticou é de 2 a 5 anos. Sim. A primeira, né? Que é a lesão corporal por fins de violência doméstica. Então isso daí seria passível de algum tipo de benefício. Ou então a própria tornozeleira e tal. Não sei, não vou dar palpite porque que não foi deferido. Isso que eu falei, vamos aguardar. Mas só explicando processualmente por que ele foi preso. Aí o artigo 312 fala, quando a parte puder alterar o andamento do processo, quando causar grande comoção social, mas isso daí o Supremo já falou que não é motivo, e mais outros motivos que tem na lei lá. Eu não vejo direto isso,
Mas é o que você falou, mas eu não A gente fiz não sabe análise detalhe. também. A gente só sabe que está na imprensa, que é o que todo mundo tem E o acesso. foco nosso aqui não é o processo dele. O foco nosso é a análise processual de um crime que qualquer homem pode praticar e qualquer mulher pode ser vítima. E como é que funciona, como que você sai fora desse ciclo de violência. Os parentes, você falou isso, eles podem informar: o seu marido está muito violento com você na frente de todo mundo. Porque dá sinais. Claro que O homem não chega. A gente chega quando quer uma mulher, você chega e trata bem. Eu trago água na peneira para você até hoje, né, meu amor? Toda hora. Né? Eu vou lá, faço o que eu quiser. Por quê? Porque eu quero você. Até meus 95 anos de idade. Mas depois que morrer, acabou. Tá nosso contrato. Segundo ele, o contrato que a gente fez foi até que a morte nos separe. Depois que morrer, não adianta eu ir atrás dele. Não, tá? foi que morrer, não quer saber mais não. Também Eu tô não vou liberado. querer. Não vou querer. Da próxima encarnação também não vou querer. Ó, gente, curta, comente. Comenta pra gente se você tá gostando, se você não tá gostando, o que a gente pode melhorar. Ou se você não gostou também, comente, porque a gente vai se adaptando. Se você deixou de abordar determinada coisa também, ou determinado assunto, coloque aí que a gente vai respondendo nos comentários. Muito obrigado, curta, comente. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos onde mais? Demais. Davi colocou a gente em todo lugar. Obrigada, gente. Obrigado, Davi. Até a próxima. Até a próxima.